galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre maratona. Hoje estou gravando esse vídeo no dia 7/8/2026. É um dia muito especial, que é um dia do maratonista. É uma data que celebra todas as pessoas que alcançaram esse feito de 42,195 metros correndo uma prova de corrida. Então, parabéns, se você é maratonista, não, já deixa aqui, fica aqui meus parabéns. E você é uma pessoa assim que tem um feito enorme, você está, né, assim, parabéns. Pouquíssimas pessoas no mundo conseguem fazer esse feito. Então, aqui tiro o meu chapéu para você. E ainda mais agora eu também posso me parabenizar, porque também me tornei maratonista esse ano, em junho, e é um grande orgulho. Eu entendo agora quanto as pessoas levam esse título no peito e quanto é importante, quanto é bacana esse feito, e realmente é para poucos, enfim. Vou falar mais sobre esse vídeo. Então, já entra aqui, já segue, já marca, coloca aqui nos comentários se você já é maratonista, se você corre, se você empreende, porque meu canal também fala sobre empreendedorismo, também fala marketing, muita coisa vai mudar. E, lógico, como eu já falei em outros vídeos, eu quero bater uma meta aí de mais de 100 vídeos disponíveis aqui no meu YouTube, para mostrar, trazer minha voz, levar minha voz para as pessoas, e de repente pode mudar alguma vida de alguém, fazer alguma reflexão. Então, é isso. Eu separei aqui um bloquinho de algumas coisas aqui para mim, e eu queria passar assim, para vocês uma mensagem, né? Quando a gente olha para o maratonista, né, quando a gente olha para o maratonista, a gente vê uma pessoa assim, caramba, ele consegue correr 42 quilômetros sem parar. São pessoas que têm algo diferente, é incrível, são pessoas fora da curva. E hoje eu me vejo, né, que estou nesse grupo seleto de pessoas, e eu vejo que, na verdade, pode ser pessoas extraordinárias, sim, mas ao mesmo tempo são pessoas muito comuns. Eu estou dizendo pessoas que correm, praticam o esporte da corrida, lógico, tem pessoas que vivem profissionalmente disso, e, nossa, mais ainda eu tiro o meu chapéu, né, que a gente vê recordes e recordes e recordes aí, mas eu venho falar de pessoas comuns, assim como eu, pessoas que têm seus dias, suas rotinas, seus trabalhos, suas famílias, e sabemos ser maratonista tem todo um processo e quanto de sacrifício a gente dá. E as pessoas veem assim que eu falo, como se fosse, né, nós somos extraordinários, somos pessoas assim fora da curva. Somos, porque nós somos resilientes. Só que, na verdade, nós somos pessoas comuns, pessoas que têm suas rotinas, seu trabalho, e só que a gente tem uma coisa a mais. Uma coisa diferente das outras pessoas. A gente é resiliente. A gente é. A gente não. A gente tem coragem. A gente é muito forte. E a gente se prova. E a gente não se prova para o mundo, a gente se prova para nós mesmos. E a gente vê quão forte, quão resiliente nós somos para conquistar um objetivo tão difícil quanto esse. Não é fácil. A maratona, se você for pensar filosoficamente em algumas coisas, ela é muito parecida com a nossa vida, né? Porque a vida não é uma corrida de curta, né, de 100 metros, ela é uma maratona, porque tem os seus altos e baixos, às vezes você está preparado, às vezes não, tem situações que você se questiona de você mesmo, mas é o que eu vim aqui falar, que a maratona em si, ela me transformou. A Natasha, eu fiz até um vídeo, depois eu vou postar nos outros canais esse videozinho que eu fiz, vou postar nas outras redes também. Aquela Natasha, ela não acreditava nela, ela sentia muito medo, pensava que ela não ia conseguir um feito desse. E aquela Natasha tinha cansaço, muitas inseguranças, só que, ao mesmo tempo, no momento que eu peguei e me inscrevi numa prova de 42,195 metros, eu
botei um voto de confiança em mim mesma, falando, você já está, quando eu me inscrevi, eu já tinha feito, já era 4 anos, né, de treino, esse ano completo 5 anos de corrida, prática do esporte de corrida, né, 5 anos, e me dei um voto de confiança para mim, falando, por que não? Por que você não? Por que você não pode atingir esse método? Por que você não pode fazer esse tipo? Você não está indo para bater 2 horas de 40, de uma prova de 42. Você está indo para finalizar uma prova, para mostrar que você é capaz, para conquistar, essa aqui, essa medalha dos 42, para conquistar um sonho seu, porque você vai chegar no outro maior, que é o seu grande, que realmente é um outro grande objetivo. Então, é um processo. É por que não? E é engraçado que você se questiona, você cria coragem, você se inscreve, você fala, agora é a hora, o negócio você tem que fazer acontecer. E também, claramente, que eu não cheguei aqui nesse título sozinha, eu tinha uma pessoa, um profissional, para me guiar, que ele acreditou no meu sonho também, que isso é muito importante, não só eu acreditei em mim, mas ele acreditou em mim, no meu sonho e na minha capacidade. E ele montou o meu processo para eu poder seguir. Então, o que eu pensava? É um treino após o outro, e eu que vou me dar o meu melhor de si, vou fazer acontecer. E eu estava muito com medo por conta das redes sociais, que a gente vê as pessoas falando que o ciclo de maratona é impossível de fazer, de se realizar. Eu realmente não achei tão difícil assim, na verdade. No fundo, eu não achei tão complicado assim. Mas eu tenho uma vantagem, eu sou empreendedora e eu faço os meus horários de trabalho. Então, eu tive uma flexibilidade para fazer. Tinha dia que eu tinha que fazer correr 15 quilômetros numa manhã. Então, tenho uma certa flexibilidade. Tiro muito chapéu para quem, na verdade, tem um horário mais engessado e ainda corre uma maratona. Você é fantástico. Vocês disseram que não é tão fácil assim. E quando você olha a sua planilha, todos os processos que você tem que passar, você fala assim, eu não vou conseguir. Só que eu coloquei na minha mente, isso eu vou levar com certeza para a minha vida, e até para os meus negócios, para o meu trabalho, que é um processo por vez, um dia por vez, o acúmulo de treinos, o acúmulo de ações, o acúmulo de feitos que você faz no dia que vão te levar naquele objetivo. E claro, tem dias que, por exemplo, quando chegou o mês para chegar para fazer, que eram os meus longões, que meus objetivos todos os domingos eu tinha que fazer um longão e a cada domingo eu ia aumentar 4 quilômetros. Que aí até no final ia fazer 36, só que o meu treinador diminuiu para mim, para eu não ter tanto estresse também. Isso foi muito importante, você ter umas pessoas de suporte. Eu sou privilegiada em relação a isso, porque eu sempre tive acompanhamento das pessoas, da minha família, minha mãe sempre estava junto comigo, fazendo um suporte de levar água comigo, e eu sei quanto difícil, tem pessoas que não têm suporte nenhum, zero, e ela por ela, então eu acredito que ela é mais forte ainda, e ela é mais poderosa ainda, porque ela fez por si só e não teve um suporte. Não tem uma pessoa por trás, e eu sou muito grata porque eu tive pessoas maravilhosas. E a minha primeira maratona ainda um apoio muito bacana, assim, de muitas pessoas comigo, no dia da prova, foi um incentivo. Eu curti demais a prova. A organização da prova não foi das melhores, mas, assim, para mim foi perfeita, porque eu curti demais e era para ter aquela prova aqui na minha cidade, foi muito, muito bom. E o que mais eu levo para frente é a resiliência. Nem sempre que a gente está com vontade de treinar, nem sempre a gente está com vontade de fazer alguma coisa, e a gente sempre ficava pensando, a gente precisa, cada treino que a gente está aqui vai nos levar mais perto do nosso objetivo. E essa mentalidade realmente eu preciso levar para os meus negócios, que todas as ações que eu faço, toda vez que eu me priorizo e faço minhas coisas,
Não é para me deixar de fazer as situações e atividades que eu preciso fazer. Mas quando eu me coloco em primeiro lugar, eu tenho um momento que eu falo assim, isso vai me chegar mais longe, isso chega, isso me leva para onde eu quero, essas ações vão me deixar eu mais próximo do que eu quero, das minhas realizações. Então, é justamente isso. São nesses dias que a gente fala assim, que a preguiça, que o cansaço, porque eu fiquei muito cansada, realmente fiquei muito cansada. E o meu trabalho, eu senti um pouco uma defasagem das coisas, porque os treinos me demandavam muita energia, muito esforço, e muito esforço, energia e muita paciência. Então, é aquele negócio, você arranjar força interna do que você nem imagina. Mesmo, mesmo nos dias ruins, por exemplo, as nossas mulheres ainda tem mais uma desvantagem, que nós temos nosso ciclo, nós somos mulheres que nós temos ciclos, enfrentar isso, ir para treinos com cólica, ir para treinos no dia que a gente está menstruada, que a gente não está bem, tem emocional, família, problemas, enfim, a vida vai continuando a vida vai acontecendo, e você tá com aquele objetivo, tá com aqueles processos, e você só tem que fazer. Porque se você não faz, você quebra a corrente, você não vai chegar lá. Ou pode até chegar no dia da prova, pode acontecer algumas outras coisas que você não vai estar preparado para realizar, ou mesmo para finalizar. E os treinos são justamente isso. É a maneira, os treinos e as atividades que a gente tem que fazer diariamente é a maneira que a gente faz para a gente conseguir, para a gente manter e aprender qual é o pior cenário daquele dia e estar super bem no melhor cenário. Isso é muito importante. E eu não deixei, né, em nenhum momento, eu me questionei muito se eu ia conseguir terminar a prova. Eu me questionava, eu ficava com medo se eu seria a última a chegar. Eu ficava com medo se eu ia ser a pessoa que ia ficar mancando. E muito pelo contrário. Eu encontrei uma força interna que eu não imaginava que eu tinha. Sabe, eu não sabia exatamente o que eu poderia passar e o quão difícil foi. Eu ressignifiquei muita dor, porque, sim, dói muito, dói demais. Tem hora que a perna já não responde direito, a perna só vai sozinha. Eu tive um problema sério com a questão da minha suplementação, porque eu levei a menos, mas por conta de ignorância minha, eu tinha tinha as informações e eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Mas deu tudo certo, era para acontecer e tá tudo bem, não vou mais fazer esse tipo de situação e não levar a sério. Então, não que eu não levei a sério, mas me preocupar com esse lado da alimentação e da suplementação durante a prova faz toda a diferença. E aí eu falo para vocês, né? Nos dias dos treinos, a gente mostra muito caráter, força, determinação. Porque a gente olha assim, né, que a gente mostra muito na internet, que a gente está treinando, fazer as coisas, só que não existe atalho para você conquistar, né? Então, se você prometeu para si mesmo que você vai fazer, você vai lá e faz. Ah, tem 10 tiros. Você tem que realizar os 10 tiros no tempo que o treinador falou. Você tem que fazer no seu trabalho essa ação. Você tem que cumprir essa ação. Doa que eu doer, da melhor maneira possível. Às vezes não vai sair perfeito como você imaginava, mas foi feito. E também respeitar os seus limites, porque a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente não pode passar a gente tem que sempre ultrapassar um certo limite, só que existe uma linha muito tênue de você se desafiar e você passar de uma maneira que vai te prejudicar e te tire do jogo. Isso a gente nunca pode fazer. A gente não pode dar um passo tão longe quanto vai te tirar do jogo. E esses 5 anos de treino, de corrida,
que eu tenho, sempre me mostrou que eu nunca tive, eu não fui além do que eu precisava, sempre até fui muito pé no chão, na verdade, e o que eu fico muito feliz disso, que eu sempre fui muito consciente dos meus desafios, e eu sempre dei muito tempo de preparação de antecedência, com antecedência, para eu chegar lá bem, para me chegar bem e respeitar os processos, exatamente. Respeitar processos, respeitar o que tem que ser feito para eu chegar no dia, estar bem, curtir a prova, ser algo prazeroso e feliz. Porque nada melhor que você fazer uma conquista e você se orgulhar dessa conquista e falar assim, nossa, eu tive a melhor experiência em relação a isso do mundo. Foi difícil, aconteceu isso, mas me trouxe nesse momento e eu a curti demais, fiz como a melhor coisa que eu tinha que ter feito. Isso não é tudo na vida. Então, eu saio da maratona como uma outra mulher. A mulher que vê que eu sou mais forte do que eu posso. Se eu entender que tem processos e eu seguir conforme, um dia após o outro, fazendo as situações, me botando em primeiro lugar, ajustando algumas coisas, mas me cuidando, prestando atenção das tarefas que têm que ser feitas, eu vou muito mais longe. Que é aquele negócio. Até o João J, esses dias, ele postou um vídeo falando sobre isso. Você pode ir até rápido, mas se você estiver com muito fora de direção, você dá na velocidade. Só que se você vai desviando no caminho, vai demorar muito mais longe de você alcançar o que você quer. Mas quando você vai numa reta, rápido, com foco em direção, e que você não preste atenção, não saia do seu caminho, você vai chegar muito mais rápido. E respeitar o tempo certo, se conhecer, olhar para você e entender do seu limite, entender do seu corpo, entender das suas limitações, buscar o conhecimento que precisar, buscar o suporte que for, buscar o braço, porque a gente também quer tentar abraçar o mundo e as coisas acontecem e a gente não querer ajuda é fundamental. E eu entendi isso no meu processo também de maratona, que pessoas precisam de pessoas. Então, é praticamente isso. Sou tenho muito orgulho de verdade, muito feliz de ter chegado onde eu cheguei. Até nas questões de trabalho mesmo, estão aparecendo muitas oportunidades, tenho certeza que vai aparecer outras coisas, tenho que melhorar muito ainda, tem muitos processos ainda para ser feito, mas eu estou muito feliz por eu ter recebido esse título de maratonista dos 42 e ele me ensinar tanto, tanto e me transformar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mais reflexivo, um vídeo mais de uma forma que eu estava com vontade de falar e precisava voltar a produzir meus vídeos semanalmente. Eu vou fazer algumas coisas legais, vou trazer aqui mais conteúdo, porque está na hora de eu mostrar mais a carinha aqui e também inspirar outras pessoas, que eu acho que todo mundo precisa de pessoas que inspiram, pessoas que falam coisas boas, porque coisas ruins está cheia aí no mundo, né? Então, pessoas que possam compartilhar e trazer coisas boas para você, todo mundo crescer junto, é fundamental, tá bom? Eu quero deixar 5 pontos aqui, que até separei aqui, que a gente pode levar para a vida quando a gente faz um feito desse, uma maratona. Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez. Um treino após o outro, um passo após o outro, né, o processo, respeitando o processo das atividades. Como eu falei, os acúmulos dessas atividades levam mais perto ao objetivo. 2. A disciplina sustenta aquilo que a motivação começa. Na verdade, você tem que ter disciplina para dar o primeiro passo e ser muito mais resiliente. Ter disciplina, não deixar furar, acontecer, fazer, e aí a motivação vai vir com o tempo. 3.
Respeite o próprio ritmo e isso não significa pensar pequeno. Não que você sabe dos seus limites, como eu falei, aquela linha tênue de você passar dos limites e você saber que você pode um pouco mais. E, na verdade, não é que você está pensando pequeno, você sabe até onde o seu momento pode te levar e onde pode chegar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, e entender mais de você. E você sabe, a gente sempre sabe o quanto a gente pode ir, o quanto a gente não pode, né? Quanto a gente se limita. Então, isso é muito necessário. Pedir ajuda, eu falei, ponto 4, pedir ajuda também é uma forma de força, né? Como eu falei, ter um suporte de pessoas ali que estão na jornada, ou mesmo são técnicas que possam te levar você para conquistar os seus objetivos, é fundamental. Quando você tem alguém ali para te dar uma direção, e você praticamente parte de você, a pessoa vai te dar a direção, mas você vai vendo os resultados, vai fazendo os objetivos, as coisas vão conquistando, faz toda a diferença. E 5, último, a chegada é importante, mas a transformação que o caminho é mais ainda. O processo é o que transforma as pessoas. Quando a gente entende do processo, é um momento. Foi comigo, até na parte do emagrecimento, da corrida, e agora também nos negócios também. Que eu sei que tem vários processos que eu tenho que respeitar, e respeitando esses processos, eu sei que a chegada vai ser muito mais prazerosa e o objetivo vai ser muito mais enriquecedor, vai ser muito mais importante e transformador quando a gente respeita. Entender que o processo a jornada, essa é a palavra certa, a jornada que vai fazer a gente chegar onde a gente quer chegar. E é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo, como eu falei, algo mais simbólico para celebrar esse dia tão bacana e tão importante para mim. E escreve aqui no canal o que você gostaria de saber sobre marketing, corrida, numa visão minha. E será um prazer ter vocês aqui comigo a conversar. Segue o meu canal, meu Instagram tem o meu dia a dia, as minhas atividades, e eu espero que será um prazer ter vocês aqui na minha comunidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e feliz dia do maratonista!